Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor. Olá pessoal, muito bom estar aqui depois de um longo inverno. E eu, Renan Morgado, fundador e criador do termômetro Oscar Cinema e tudo isso. Exatamente. Pessoal, ficamos alguns meses fora, mas assim, com uma boa justificativa, não é? Do porquê que a gente ficou Sim, afastado, não é? sim. As pessoas não sabem, mas o termômetro Oscar dá muito trabalho, Nesse meio tempo a gente entendeu? refez muita coisa no site, o termômetro tá lá lindão. Exatamente, o termômetro mudou, o design. Então a gente se focou nisso, Uhum. nesse trabalho, e o podcast acabou que a gente deu como se fosse um período de férias, vamos dizer assim, não É, é? porque querendo ou não, todo o nosso Deu, tempo livre acabou sendo pra preparar as coisas por lá, né? exatamente, porque o tempo que a gente tem, a gente vai, não é, dando prioridades, e a prioridade foi a abertura do termômetro Oscar 2021, não é? Uhum. Mas assim, olha, prometemos que todos os filmes. Então, a partir de janeiro, nós vamos falar de todos os filmes que estrearam, entendeu? Vamos fazer o set view de cada filme, dos filmes que tem chance pro Oscar, os filmes que já talvez não tenham tanta chance, mas vamos comentar os filmes, pra não dizer que a gente não tá comentando nenhum filme de Oscar, não é? Sim. Mas vamos fazer isso sim, e vamos torcer que dê tudo certo. Só tenha um pouco de paciência com a gente que Porque é muita coisa. Exatamente, um pouquinho de paciência, sabe? Porque a gente tem muito trabalho pela frente, apesar do Oscar ser só em abril, não é? Mas mesmo assim é muita coisa. Sim. São muitas pré-premiações ainda pela frente antes. Nessa edição do podcast, nós vamos falar sobre vários assuntos, vários assuntos que nós, enquanto estivemos fora, não é? Como nós não tínhamos podcast, não comentamos. Então, nós vamos comentar sobre vários assuntos e assim vocês podem saber o que nós estávamos pensando exatamente sobre essas coisas, não é? Eu acho que uma das coisas que eu acho que mais chocou nesse período que a gente teve fora, acho que foi a morte do Chadwick, né? Foi uma coisa totalmente. Acho que pegou todo mundo de surpresa, não é? Nossa, foi completamente Imaginar inesperado. que ele foi e eu acho que a questão também é que ninguém imaginava que ele tivesse doente, não é? Enquanto Sim. fazia porque desde que ele se tornou conhecido, ele já estava já com câncer, não é? Já estava em Uhum. tratamento. É tipo, foi totalmente sigiloso o que acontecia com ele, não é? Depois de uma época, eu me lembro, começou os boatos de que ele estava doente. Mas é aquilo, não é? Eu não sou muito de ficar ouvindo boatos de vida da vida pessoal das pessoas, não é? A gente acaba. E aí, como ele era muito privado, não é? Com a vida dele, Uhum. eu acabei, não é? A gente até, se reparar no destacamento Blood, ele tá muito magro, não é? Sim. E eu imaginei que fosse pelo personagem, Mas pensei pouco eu, tempo antes ele não tinha é? feito um filme de ação que tá até na Amazon agora, aquele 12 pontos, eu acho. E você não imagina, sabe? Ele tá Uhum. muito bem. É assim, é muito triste o que aconteceu com ele. E vamos ver, não é? Porque agora, pelo que a gente sabe, ele vem com tudo com a voz suprema do blues, não é? Uhum. E então as chances dele são altas de ganhar. Nós já estamos até falando do ganhar, não é? Nem, Sim, a nem ser indicação é indicado, praticamente porque todo garantida mundo que ele já tem uma vaga. acredita exatamente ganhar na categoria de melhor ator. E não seria a primeira vez, não é? Porque já houve antes com Rede de Uhum. Intrigas, com Peter. E assim, existe uma teoria de que a academia não gosta de dar Oscars para pessoas um Oscar póstumo, né, para pessoas falecidas. Eles não gostam muito porque parece que prioriza uma ideia de que a pessoa que morreu está sendo mais homenageada pela morte do que pela atuação. É uma situação que realmente acaba dando essa duplicidade, não é? Uhum.
Mas é aquilo, não é? Eu acho que quando a gente tiver definido os 5 indicados, é que nós podemos falar sobre esse assunto, entendeu? Por enquanto é um assunto que é mais uma vertente do que algo destacado nessa situação. Vamos ver, não é? Ele vai Como é que provavelmente vai conseguir essa ser. indicação, mas vamos ver como vai correr a corrida até lá. Tem bastante premiação, bastante coisa. Tem bastante coisa, é verdade. Falando em outra pessoa que também nos deixou, foi o Sean Connery, não é? Assim, foi tão bizarro. Quando a gente publicou os 90 anos dele, um mês depois ele morreu. Praticamente foi quase um mês depois. O último filme dele foi A Liga Pô, Extraordinária? foi. Foi Daí ele Liga. parou. Foi Liga. Foi. E muita gente não gosta desse filme. Eu mesmo não gosto. É um filme assim, não é? É um filminho, sabe? Eu me lembro quando saiu no cinema. Se eu não me engano, eu assisti no cinema esse Ah, filme. E. Ah, pra época foi engraçadinho, não é? Mas não é não, um eu filme até legado, gostava, não mas é? daí Não eu é fui um. lá e eu li o HQ do Alan Moore e é outra coisa, tipo, é completamente diferente. É coisas de adaptação, não é? É, nossa, É sempre. é bizarro o quanto diferente, sabe? Mas assim, como legado, não é um filme, não é? Uhum. Obviamente, a gente não vai. Quando a gente vai falar de Sean Connery, a gente não vai pensar na liga, não é? Óbvio. Ah, vai ficar só O como o primeiro último filme que a filme gente dele, só. pensa. E também, já há alguns anos que haviam também boatos de novo sobre o estado de saúde dele, não é? E nunca se confirmou naquela época, nunca, porque diziam que ele estava com Alzheimer e demência, mas nunca ficou isso confirmado. Uhum. E agora com o falecimento dele, isso também pelo jeito vai junto com ele, não é? Se for ou se não for. Mas foram duas grandes perdas, não é? Pro cinema, Pro, pra tudo. pro cinema. Infelizmente, muito jovem, Uhum. não é? Mas vamos ver como é que vai ser no Oscar, não é? Como é que vai ser as homenagens. Se os dois vão passar juntos no In Memoriam, ou se vai haver algum destaque, não é? Eu Porque acho que de o vez Chadwick em Boseman vai quando, aparecer na premiação toda. eu acho que porque de vez em quando, mas isso é muito raramente, a academia dá um destaque para alguém que morreu. Uhum. Eu me lembro que quando a Catherine Hepburn, também ela tem 4 Oscars, não é? Ela ganhou um segmento sozinha no Oscar. Fizeram um Nossa, também segmento. Quem 4 apresentou foi a Oscars. Julia Roberts. Quem apresentou foi a Julia Roberts e apesar dos pesares, apesar da Catherine nunca ter ido buscar nenhuma estatueta. Ela nunca compareceu. Ela só foi uma vez só para fazer uma apresentação de um prêmio. Mas é isso, mas falando no Oscar, não é? Continuando nessa sequência, uma das grandes novidades que também tivemos foi a mudança histórica das regras, não é? Para a elegibilidade de melhor filme, onde eles apresentaram novos padrões, não é? De Uhum. representação e inclusão. E isso causou muita polêmica, muita divergência entre pessoas que veem isso como algo positivo e pessoas que veem isso como algo negativo no sentido de que isso iria limitar os filmes, não é? Eu acho que muita gente não leu o regulamento não, os padrões. A maioria não leu. Eu tenho quase certeza que não leram. Porque essas pessoas que ficaram indignadas, se tivessem lido, teriam percebido que não são grandes, não são regras tão complicadas de É tão cumprir absurdas. facilmente, assim. É. Exatamente, é muito facilmente dá para se cumprir, porque são 4 adendos, não é? Uhum. E para o filme se qualificar, ele precisa passar pelo menos por 2. E um deles é ter pessoas de várias diversidades, não é? Dentro de, por exemplo, pessoas que trabalham com marketing, distribuidores e coisas assim. E isso é muito mais fácil de incluir do que se for no filme, por exemplo. Entendeu? Os chefes de departamento. Uhum. E eu acho que isso é mais fácil. Eu acredito que muitos filmes vão acabar indo mais para esses adendos do que pelas histórias. O que eu fiquei pensando, que eu até comentei com você, imagina, vai chegar um momento, talvez,
de filmes que façam campanhas e falarem assim, nós fizemos os 4, Virar um sabe? motivo Para de poder orgulho, né? mostrar que, exatamente, para mostrar como campanha, ou seja, o Oscar vai dar o primeiro Oscar para um filme que fez todos os 4 dentro dos novos padrões. Tá entendendo? Isso é uma publicidade boa Ah, mas se a para a gente olhar pra academia. trás, eu acho que alguns filmes já cumpriram, não? Tipo, Moonlight cumpriu, com certeza. Ah, sim, sim. Mas é aquilo, né? O problema não é. É um problema, no sentido, o vencedor, não é? Mas o grande problema é a falta dos indicados. Uhum. Ou seja, mas é aquilo que também nós já falamos, o Oscar ele é o fim da cadeia, não é? É o fim da cadeia alimentar. É, mas Não, o fim da ele viu cadeia de que premiações. provavelmente os estúdios não estavam se movimentando. Aí ele falou, ah, vou forçar um Os pouco a estúdios barra não aí, vão né? se movimentar. É, Eles tiveram que tentar forçar a situação para poder ver é. se muda. Porque eles também estão pensando no deles, não é? Eles também não estão errados no sentido de que, no fim, vão sempre criticar ele, eles vão sempre ser criticados Mas também eles não se por ajudam, causa né? No ano disso. que eles escolhem Green Book é... Realmente. Mas aí a gente está falando do vencedor. Sim. O problema também é dos indicados. Tem que haver mais indicados para ver mais possibilidades de vitória. Entendeu? Mas assim, realmente. Mas o Green Book também, a gente já também acho que já comentou aqui. O Green Book é o típico filme da academia dos anos 90. Sim. Era o mais fácil de premiar Conduzindo o naquele Miss ano. Daisy, por exemplo. Era aí. Pra você ver, o que que foi no ano seguinte? No ano posterior, Parasita. Parasita. O oposto. Completamente fora do comum da academia. Entendeu? Exatamente, fora da curva. O que deu um levante na moral da academia que eu acho que já não vinha muito, não via isso há muitos anos. Então, e o interessante dessa nova regra é que o Parasita, por exemplo, ele já não precisa se preocupar com regra alguma, né? Que ele automaticamente ele já Sim, entra já dependendo. em dois ou três já automaticamente, porque ele já tem toda uma equipe Por estrangeira, um causa elenco estrangeiro. do filme, a trama, exatamente. É bem mais. Filmes Mas estrangeiros vão isso ter também mais pode. chance. Exatamente, filmes estrangeiros podem acabar tendo ainda mais destaque que já Uhum, estão tendo nos últimos anos também, sim. não é? E não só o Oscar também atualizou isso, como o BAFTA. Uhum. E estão tentando também fazer isso. Eu acho que tem muita gente que se fica indignado com essas mudanças. E eu não vejo isso como algo tão ruim assim. Eu não acho que isso vai mudar os filmes. Eu não mudar os filmes na forma ruim, entendeu? Da criatividade ser limitada. Eu não É, eu acredito também acho que não nisso, vai mudar. entendeu? Eu não acredito. Eu fico me lembrando de filmes em que atores, porque isso foram outras épocas. Mas eu me lembro muito do Bonequinho de Luxo, que tem aquele ator, agora esqueci o nome dele, muito famoso, que ele fez um asiático. Hum. Puxaram os olhos e tudo. Ai, ai, qual é o nome? Tá na ponta da língua, mas não vi, não tá vindo. E o diretor, que acho que era o Blake, se eu não me engano, ele disse que era um dos grandes arrependimentos dele naquele filme. Ele fala, eu devia ter colocado um ator. E pra você ver, naquela época ele já percebeu, não é, um pouco da falta de noção, não é, de não ter incluído um ator e ter incluído um ator branco pra fazer um asiático, sabe? Uhum. Mas isso se É repete porque constantemente até hoje. mas isso beira o ridículo, porque não tem motivo pra isso. Mas teve a Nós Scarlett não estamos Johansson falando de. naquele Estamos, filme de ação lá que ela fez, como que é? O Ghost in the Shell. é, Que ela sim, é fez uma ridículo também. asiática. Mas sabe por quê? É porque a gente vem de uma cultura lá dos anos 20 do cinema em que quando não havia ator, eles botavam outro ator e isso significava que era ser um ator. Ou seja, um ator branco interpretando um índio, por exemplo, sabe? Uhum. Você vê que não tem nada. Eu me lembro, se eu não me engano, também a Ava Gardner também fez uma que eu acho que era num Barco de Ilusões, que ela é meio mestiça
E pintar, ela tá totalmente pintada, dá pra perceber. Se eu não me engano é esse filme, ou se não é, é o outro. Mas assim, você percebe, hoje em dia são coisas gafas, mas naquela época era normal, entendeu? Para eles era normal. É um absurdo, mas era normal naquela época. O que a gente tem que pensar é que a gente não pode repetir, não é? Você tem que sempre agora fazer inclusão, incluir. Não há motivos para você não ter certos atores com descendência ou a pessoa ser exatamente de uma cultura num filme. Não tem motivo Uhum. para não ser assim, não é? Agora a gente tem que abrir mais os olhos e ter mais noção das coisas, porque se a gente também não modificar esse pensamento, as coisas também não mudam. É aquilo também do vento levou, não é? Que hoje em dia que queriam tirar dos catálogos e as coisas. Não adianta também tirar os filmes antigos. É Fingir que não existiu. bota um aviso. Não, não pode fazer isso, gente. É tipo, você só cria mais criatividade, ó, curiosidade nas pessoas, que as É, pessoas, o filme acaba sendo mais vendido, é. entendeu? Não tem jeito, não adianta. Você tem que colocar um aviso, você tem que indicar. Como você coloca um aviso? Não tem nos avisos na televisão, e até agora nos streams também, quando você abre e diz assim, este filme tem linguagem para maiores de tantos anos, ou isso tem linguagem sexual, ou coisa assim. Uhum. Pode botar muito bem um aviso indicando a mesma coisa. Acho que a Disney começou a fazer Este isso, né, em algumas filme, animações. exatamente, este filme retrata de forma muito errada. É. E assim vai se criando um contexto. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vejo o problema é fazer os filmes não serem retirados. Isso Ou sim é um editar e problema. cortar as partes, eu acho. É, exatamente. Da mesma forma que também é errado fingir que não tem nada. Então a melhor forma é se achar um meio termo. Exatamente. Eu nem acredito que seja politicamente correto nisso, não. Eu acredito que é a noção das coisas É, só mesmo. bom senso mesmo. É o bom senso, entendeu? É ter noção do que você tá vendo. Agora, vamos continuar num outro Vamos assunto lá. bem interessante, que é o Nomadland, não é? Que ele ganhou o Festival de Veneza e o Festival de Toronto. Isso foi um impulso maravilhoso pro filme, não é? Foi, já começou porque ele fez aquele combo de estar em todos os festivais, que é tipo o que História de Casamento fez no ano passado. E é a garantia de chegar no Oscar, né? Se todos os festivais te quiseram, você vai pro Oscar. Ainda mais no tempo da pandemia, um filme que se destaca em dois festivais É, é algo que chama totalmente a atenção de todo mundo que tá é. em expectativa para saber o que vai ser o Oscar, não É é? um filme do Oscar, não tem mais o que E ver. No Madland tá garantido, Frances tá garantida também, tô tranquilo com isso. garantida para indicação, que você É, pra diz, não é? indicação. Não, o pessoal daqui a pouco fala, como assim já está garantido? Eu acho que absurdo. Mas também é engraçado que esses festivais também garantem que filmes caiam, não é no conceito. Sim, ao mesmo tempo. Por exemplo, a Monite, não é? Não sei se é assim que diz, mas eu digo assim. Eu falo Monite, então não sei. É, a Monite é capaz. Mas eu, É. eu vou ser brasileira, Monite. A Monite. Mas é engraçado que esse filme, eu, as pessoas estavam. Eu me lembro do primeiro trailer. E o primeiro trailer, eu já observei de uma forma meio assim, e realmente o diretor que é o Francis, não é? É Francis? Francis Lee. E ele fez aquele outro filme com até aquele rapaz que tá no The Crown, que é como é que Eu é? não sei o nome no Brasil, God, mas fora é God's Own Country. Exatamente, God on the Country. Ele, quem assistiu o filme, eu assisti, você vê que o ritmo é bem lento. Uhum. É um ritmo bem lento. E se você não gosta desse tipo de filme, você vai odiar rapidamente. Entendeu? E o trailer me deu essa sensação de novo.
de ser uma coisa lenta, mas não é ruim, não quer dizer que seja ruim o lento, entendeu? Mas é o tempo dos personagens, você tem muitas vezes cenas silenciosas, e se as pessoas não estão acostumadas com isso, não vão gostar, Mas entendeu? eu Desse confesso ritmo. que, dando uma olhada nas críticas, eu achei um pouco injusto com a Manite. Porque boa parte das pessoas que falam que não gostam, eles falam que não gostam porque o retrato de uma jovem em chamas é melhor. Então eles não gostam no comparativo com o filme do ano passado com a mesma temática, sabe? Isso é aquilo que a gente sempre fala, as pessoas comparam, e não é, sempre vai ser assim, sempre será, comparações. Ah, mas realmente eu acho que talvez seja um pouco injusto no sentido de que, mas também foi aquilo, o filme veio com grande expectativa, você tem duas grandes atrizes, É, não é? E as pessoas vêm com uma expectativa lá no muitas alto. indicações ao Se Oscar você são não na mão das consegue, duas. exatamente, e se você não consegue manter a expectativa no alto, o filme cai de uma tal forma E que às ele deu vezes uma não consegue nem sumidinha se já, hein? levantar. Ele deu uma sumidinha, mas eu acho que pode acabar voltando ainda. É, Eu acho aos que ainda pode poucos. acabar voltando. Eu não perco as minhas esperanças no filme, Ainda mais que eu acho que entendeu? a Porque nós estamos. Saoirse Ronan tem bastante chance de ser indicada. Sim, 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 e não. Eu tô na dúvida ainda sobre essa questão, mas eu digo assim, no sentido de ter alguma sobrevida, Aham. entendeu? Porque a gente tá em dezembro, as indicações saem em março. Pô, ainda temos alguns meses. Sim, ela tem tempo. Bons meses, na verdade. Entendeu? Mas assim, os críticos normalmente os críticos que poderiam ajudar nisso, Sim. não é? Mas não me parece que esse seja o filme querido dos críticos. Então vai ter que ter muita campanha para poder É, daqui a manter o pouco filme chegamos nessa no. parte dos críticos. É. Mas também, assim, falando desses filmes, muitos filmes acabaram sendo adiados. Quem Uhum. acompanha o Termômetro deve ter reparado o quanto a gente teve que mudar Que raiva. Eu os acabava de montar, filmes. o cara me Olha, mandava o link e falava, ixi, caiu, tira. Eu falei, gente, exatamente. Muitos. A gente sabia, nós é. já sabíamos nos bastidores que os filmes iam ter muitos filmes cancelados. Só que você ter certeza, confirmação é outra coisa. Entendeu? Nós somos pessoas que estamos atrás de confirmações. Temos que ter a confirmação de uma coisa para mudar outra. Entendeu? Que senão a gente fica doido. E então, assim, foi o Amor Sublime Amor, que inicialmente parecia, depois saiu. O French Dispatch, depois o Respect, que eu achei que o Respect eu ainda achei que fosse ficar. E agora eu acho que esse Duna, Respect perdeu até do Oscar do ano que vem, viu? eu acho que totalmente. Eles desanimaram, mandaram o filme Possivelmente, pra abril, mataram o filme. eu acho que, na verdade, eu já tinha dito pra você que eu não achava que era um filme, na minha visão, que tinha cara de grande Oscar. Uhum. Como categoria técnica, sim. Mas eu não achava que fosse tão longe assim. Mas mandaram pra abril. Desistiram Não mesmo, sei, no parece. trailer, no trailer. Não é, pelo trailer, eu digo só pelo trailer. Uhum. Eu não sou daquelas pessoas que falam mal do filme sem nunca ter visto, não é? Porque tem isso, tem. Nossa, tanta gente que às vezes isso eu fico assustado. Gente que fala que odeia o filme, mas nunca viu o filme. Incrível. Mas assim, além de Respect Duna, mas Duna foi um caso esperado, vamos dizer assim, não é? Porque É, porque Duna as é um grandes filme que bilheterias é pra ganhar começaram a empurrar dinheiro. pra frente. Duna foi junto. Mas olha, foram esses filmes que se foram e acabou que diminuiu muito o acervo de filmes que nós temos pro Oscar, não é? Ainda mais tipo Duna, que era esperado em todas as técnicas e nas principais também, né? Exatamente, O foi Duna deu uma, vaga pra uma muita queda gente. brusca. Deu. E eu acho que seja ainda é um filme que temos que esperar pro Oscar 2022, Ah, tenho porque, certeza. entendeu? E Denis Villeneuve segue como um forte candidato pra diretor. Uma coisa também interessante falando de filmes não cancelados, mas filmes confirmados, é a continuação do Rei Leão, não é? Que loucura que é isso? O que tá acontecendo Com o Barry Jenkins. do Moonlight? Nossa, do Moonlight, diretor do Moonlight, assim. Ah, Não dá nem pra saber o que falar. não, é que eu tô pensando assim, nas possibilidades. Ah, Possibilidades. Possibilidade um, vai ser um filme totalmente diferente do um. Possibilidade 2, estão querendo dar credibilidade ao filme. Porque o talvez. primeiro
convenhamos, não foi muito bem aceito, não é? Mas também não é óbvio que não ia ser, não é? Ai, meu Deus do céu, mais uma adaptação de uma animação que fez sucesso que ao invés de criar algo novo, copia a animação. Quase que exatamente igual. Ai, pra mim não faz sentido isso, não faz sentido. Uhum. Entendeu? A animação é tão boa. Ah, não, mas é pra ver de carne e osso. Mas não tem carne e osso. Efeitos visuais. Entendeu? E ainda colocaram de uma forma meio Poderia ser. esquisita. Que, nossa, muito doido como ficou. Assim, eu já tenho uma opinião daquela questão que a gente já disse até aqui em outro podcast. Que eu prefiro muito filmes que não tenham animais. Não é? Não gosto. Então, assim, a ideia de ter sido feito nesse sentido de não usar animais, positivo. Muito bem. Mas, quando você coloca animais, você tenta reproduzir animais reais, como é que eu posso dizer? Imagina, as expressões dos animais não existem, praticamente. Não tem muito como criar expressões faciais. Porque na animação, você tem como expandir esse universo. E eles são muito expressivos. Exatamente. E eu acho que a primeira coisa que me cria estranheza ao ver o Rei Leão é a falta da expressão exatamente dos animais. Por quê? Porque você tenta criar algo tão real Uhum. que exatamente os animais não conseguem criar aquele nível de expressão que você vê na animação. Isso é um fator que eu acho que já causa uma certa dificuldade, não é? E eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, não é? Em vez de criar exatamente a mesma coisa da animação. E depois cria-se a revolta dos que foram originais, não é? Porque eles dizem assim, o que tem de original? Eles estão copiando o nosso trabalho. Sim. E aí acaba criando o quê? Um mal-estar, não é? Entre os que acabam tendo os que aceitam o emprego e acabam tendo que ser mandados, porque muita gente, eu acredito que muita gente sabe, mas, por exemplo, o Aladdin, que foi como é que é o nome dele? O que dirigiu Guy Ritchie. isso. Ele, obviamente, estava sendo muito mais mandado do que mandado. Tanto que o filme tem zero estilo Ou dele, né? seja, Tem nada do estilo dele. por quê? Porque o estúdio que é um diretor conhecido. No caso dele, ele fez de propósito. Eu falo sempre com o Dan, olha, ele tá pegando esse filme para poder fazer outro, Uhum. para poder ter em contrato. E foi exatamente o que aconteceu. E talvez o Brian Jenkins Então, também seja. assim, talvez seja exatamente por causa disso. Às vezes você tem que fazer dois não é pelo preço pelo preço de um. Tem que negociar com a Disney, porque a E Disney tá mandando no mundo agora, você tem que negociar com ela. como é que pode, né, a Disney se transformar nisso? Eu fico pensando o Walt Disney, se estivesse vivo vendo isso, eu não sei como é que seria. Mas assim, que coisa que se Que transformou, não império que é? fizeram. Enorme. Exatamente, império enorme. Além desse filme, uma outra confirmação foi o filme dos bastidores do Poderoso Chefão. E eu achei essa interessante. O problema é que estamos ficando com muitos filmes sobre bastidores. Pois é. Vamos pegar o embalo do Mank Bastidores. agora? Temos Mank, Chinatown, que vai ganhar também agora O Chinatown é com o porque Ben eu Affleck, acho não é alguma coisa interessantíssimo assim? os bastidores Chinatown. Porque assim, comparando Chinatown com Poderoso Chefão e Cidadão Kane, não é? Uhum. Eu acho que Chinatown é o que as pessoas menos assistem, na minha É opinião. bom também, mas tá um degrauzinho abaixo de popularidade. Tá, em popularidade eu acho que tá, porque assim, quando você fala Cidadão Kane, o que tem Cidadão Kane? Virou referência de um filme, tá no topo das listas. O Poderoso Chefão é outro que tá no topo das listas. Tal, também tá, mas muita gente não tem aquela coisa do tipo, vou assistir porque é obrigatório, Melhor filme de todos os entendeu? tempos. Não, Chinatown é bom. Deve-se assistir Não, Chinatown é Chinatown. muito bom, tem que ser assistido, mas eu acho que as pessoas não têm a cultura que tem sobre o Poderoso Chefão e É, Cidadão Kane. sim. Cidadão Kane é aquela coisa, você já viu Cidadão Kane? Tem até piada, eu me lembro até piada no seriado Friends.
não é não é um Cidadão Kane. Aí o Joey fala, você já viu o Cidadão Kane pra Rachel? Ai, não, o filme é muito chato. Eu conheci ele, tipo... É porque vira uma referência. E o É. Poderoso Chefão eu também já disse que as pessoas mentem muito que dizem que viram o Poderoso Chefão e não viram. Ou seja, são dois filmes que as pessoas não é, acabam se enrolando. E vamos ver, não é, como é que vai ser os bastidores do filme do Poderoso Chefão, porque tem muita história, muita história. Eu acho, e sabe qual é o próximo que tem que fazer? Apocalipse Now, os bastidores do Apocalipse Now. Mas eu acho que aí ninguém nem sabe. Deixa quieto, não mexe nisso aí. Isso aí Imagina deve os ser a maior loucura bastidores do gigantes. Coppola. Deixa quieto. Mas eu fico me lembrando do Hitchcock quando lançaram, que eram os bastidores de Psicose, e que não deu certo. Uhum. Não deu certo no sentido. Porque o filme parece mais um filme feito para a TV. Não parece um filme, Sim. filme de cinema. E agora o Mank deu certo, não é? Pelo Mas que. talvez agora com a Netflix tudo, o Hitchcock, se saísse agora, talvez fosse melhor. Talvez. Havia muita expectativa também. No... É. Era um grande elenco. E o O Hopkins tá muito Hitchcock era bem um também. grande elenco. É. Um dia, quem sabe, a gente comenta sobre isso. Uma outra coisa, um outro assunto também que ficou destacado nesse tempo que a gente teve vendo o termômetro foi o compositor do Me Chame Pelo Seu Nome, dizendo que ele ficou Sufjan Stevens. traumatizado por causa da academia, por causa da Do meio. Do né, meio da da cinematografia. corrida, do processo. É. Ficou traumatizado. Ele Porque tava é naquele assim, ano com o Mister of Love, né? Concorrendo. é Perdeu pra porque quem? é, ou quem o É, ele perdeu Me pra Chame quem Pelo Seu naquele Nome ano? agora já. Deixa eu ver rapidinho, vai Porque falando. assim, o Me Chame Pelo Seu Nome foi um filme que foi muito popular naquela temporada. Todo mundo falava muito daquele filme. Então eu imagino tendo que o compositor tendo que ir em tudo que é canto para promover o filme. E tem pessoas que não gostam disso. E como é uma primeira vez, como foi para ele, deve ter sido um grande impacto. E agora ele dizer que ficou traumatizado, eu acho até ok. Acho que teve gente que não gostou muito de ouvir que ele fiquei traumatizado e tal, foi de cada Oscar. Pode ficar traumatizado depois de uma experiência, ainda mais sendo a primeira, não é? Eu acho que, assim, eu acho que ele só não precisa especular muito sobre o assunto. E ele perdeu pro Remember Me do Viva. Pois é, pois é. Mas foi uma corrida boa aquele ano, porque não tinha um favorito fixo, assim. This Me também era muito forte. É assim, quando passa, eu acho que às vezes eu tenho que dar uma relembrada nos candidatos. Eu digo os recentes, mais recentes, porque os Sim. mais antigos eu acabo lembrando, mas os mais recentezinhos acaba dando uma confusão mental. É, mas eu acredito que é normal. Muita gente passa pelo Oscar e acaba sofrendo a mesma coisa. E tem gente que depois de muitos anos tira isso de letra. Tipo, Meryl Streep deve tirar isso super de letra. De boa, dando Já, risada. já fica já super relaxada. Na verdade, ela não sabe o que fazer um ano Sabe? que ela não é indicada, né? Ela fica nervosa. Aham. Mas sabe o que eu acredito que ele deve ter se assustado principalmente de ter que ir em tudo que é canto e ter que falar com todo mundo. Ele deve ter tocado essa Imagina, música você milhares de perdeu essa vezes. categoria. E as pessoas, todo mundo falava, você vai ganhar, e no fim você não ganha. É, Sabe, deve ser uma coisa muito doida. Mas assim, entre as indicações do Oscar e o Oscar é um mês. sim. Também não é um período tão longo, Mas foi uma campanha entendeu? grande também, né? Me Chame Pelo Seu Nome começou lá A atrás. campanha, sim, a campanha, É, mas ele disse se traumatizado por causa do Oscar, é verdade. Então foi um mês entendeu? ali. Se ele foi indicado, foi um mesinho. Poxa, eu já ouvi dizer, não de um, mas de muitas pessoas que foram indicadas ao Oscar, que é um mês delicioso. Agora, vai entender, não é? Para umas pessoas deve ser, para outras não. Porque, do tipo, é um mês de que todo mundo deve, tipo, paparicar pra caramba. Muitas festas. Depois é um mês, não só, muitas festas, claro, mas assim.
muitas propostas de trabalho É, que muitos ocorrem, presentes. muitos free gifts. É, olha, mas é cada um com uma experiência, não é? E eu acho que Uhum. quando se divulga uma experiência negativa, as pessoas já ficam muito. Como assim? Você foi de cada Oscar, tá dizendo isso? Qual o seu problema? É, exatamente. Falando em problema, continuando a questão, um filme que a gente já falava sobre esse filme, eu e você, não é? Obviamente. Que era o filme com a Amy Adams e a Glenn Close. Era uma vez um sonho. Quando saiu o trailer, parecia bem impactante. Tudo bem que tinha momentos ali que você via aquela coisa meio camp, não é? Meio forçada, um pouco um tom acima. Um pouco vamos ganhar Mas o logo esse filme Oscar. parecia exatamente. Mas parecia algo com alguma substância, não é? Parecia Uhum. algo com uma dramatização forte. O filme estreou lá fora, não é? Primeiro, os críticos que viram lá fora e houve jogaram o filme não muito lá para baixo, jogaram para baixo da terra, não é? Teve crítico, teve crítico que disse que o filme era o pior filme do ano. Nossa, teve mesmo. Se fosse festival, Tipo, com certeza a galera ia vaiar e ia embora. Como eles fazem em festival. é, mas aí depois começou uma visão diferente do que poderia ter acontecido, por que que isso aconteceu. Uhum. E muitos dizem que os críticos estão muito mais focados na visão política do filme do que na história do filme. Que enquanto os críticos jogaram o filme lá para baixo, muito do público que assistiu o filme amou o filme. O público tá amando. Tá, realmente, as críticas que você vê nos sites do público comentando são muito boas. Exatamente. Então, assim, é daqueles momentos em que os críticos. Muitas vezes isso acontece, não é? Mas normalmente quando o público gosta muito de um filme, a crítica normalmente é mista, pelo menos. Pelo menos. Não é? Existem casos em que acontece de ser os opostos, óbvio. Mas nesse caso, pro Oscar, complica um pouco a corrida, não é? Porque, primeiro, já fica se subentendido que os críticos não, nenhum prêmio da crítica vai abraçar o filme. Ou Uhum. seja, ele vai passar zerado Nesse primeiro mês. nesses prêmios dos críticos. Pelo menos nesses prêmios dos críticos que vão surgindo. Se tiver vida mesmo, só surge lá no SEG ou no Globo de Ouro. E aí, se surgir no SEG ou no Globo de Ouro, aí pode ser que BAFTA aí, quem sabe o Oscar, não é? Ele precisa aparecer. Eu acho que assim, é o momento final, Globo de Ouro ou SEG. Se aparecer Uhum. num dos dois. Mas eu não acredito que o filme, como filme, vá. Eu acho que a única chance que me parece nesse momento é Glenn Close. Pra Até atriz Amy Adams. coadjuvante. A Amy Adams acho que não consegue, porque as pessoas jogaram filme, culparam ela, falaram tanta coisa sobre ela que E eu acho talvez que o tem gente que filme tem até consiga, medo de tipo, falar mal da maquiagem, Glenn sabe? Alguma Close. coisa assim. Pode ser que consiga alguma coisa, porque já se falou, já estava se falando sobre a maquiagem e É, no desde o trailer dá pra começo. perceber, por exemplo, pra quem não viu o filme ainda, que no trailer dá pra perceber uma grande mudança na Glenn Close, Uhum. entendeu? Mas eu soube de gente que viu o trailer do filme e começou a rir, porque achou muito caricato. Porque assim, é, nós nós temos uma visão dos americanos. Quem é americano tem uma outra visão, porque o filme fala exatamente do pessoal mais do interior, pessoal mais do interior americano. E o pessoal americano que é de cidade, por exemplo, tem uma visão completamente diferente do que a gente deve ter. Entendeu? Então, isso é uma outra questão que também coloca o filme em outra perspectiva diante do público e crítica. Uhum. Entendeu? Então, é uma questão que tem que ser sempre colocada. Mas, por exemplo, quando vem aqueles momentos de sotaque mais forte, americano, eu, por exemplo, eu já fico já um pouco já meio assim, sabe? Do tipo, tá meio fake isso, sabe? Porque é bem puxado o sotaque. Tipo aquele do, Quando você conhece do Diabo de Cada Dia. do. Esse
esse então, nossa, a gente vai falar sobre esse filme no 7 View, óbvio. Mas assim, nossa, tem momentos que tá muito nervoso de assistir por causa do sotaque. Eu gosto muito de sotaques. Mas quando você vê de uma pessoa que não parece ser verdadeiro, Incomoda. causa uma estranheza, incomoda, incrível. Enquanto o filme do Ron Howard cai, Despenca. o filme do Mank despenca, o Mank sobe, que é uma loucura, não é? Pelo É, menos o entre os filme do Fincher estreou críticos. muito bem, a crítica amou. A crítica adorou, o público tá gostando, é um filme reverenciado. Mas o problema do Mank, que agora eu tô vendo, é manter a vibe. A manter o estrelato, manter aquela coisa do glamour do filme, entendeu? Porque a sensação que me deu é que ele subiu e agora meio que tá caindo aos poucos, Ah, mas isso eu acho que é com sabe? todos, né? É que É com ele todos, tem que mas eu aparecer em umas esperava que Mank premiações aí ficasse pra ele mais tempo. voltar. Mas eu esperava que Mank ficasse mais tempo, porque o filme estreou agora, Sim. entendeu? E tá me dando aquela sensaçãozinha que talvez o filme vai começar a cair. Vai ser bem indicado, vai. Mas, não, mas eu já começo a duvidar das estatuetas que ele vai levar. Eu Já não sei, eu começa a acho que, por exemplo, o ficar Festa de Formatura despencou 1000 vezes mais, né? mais festa de formatura, convenhamos que não é. Ah, mas eu achei que ele ia ter É, pelo é menos uma. bem. Que ele ia fazer pelo menos um barulhinho, hein, que a galera ia gostar, mas ele despencou muito forte, muito rápido. Mas vai ter público. Sempre tem público, não Ah, é? tem. Mas eu acho que teve gente que esperava que a festa de formatura fosse pior que por exemplo, o O Cats. Cats. Mas eu acho que depois do Cats, acho que todo mundo se preocupa muito mais, sabe? Agora vai se preocupar De ter um pouco de bom mais do gosto, né? que. É, é, mas assim. É aquilo, já também já comentei, já comentamos entre nós que quem não tá acostumado a ver musical, que a gente pega Chicago. Chicago é um exemplo muito interessante de como um musical pode enganar as pessoas. Por que que eu digo isso? Hum. Chicago é muito mais contido com o musical. Você tem. A maioria das cenas se passam na mente da protagonista, ou seja, é uma desculpa para fazer as transições musicais. E é algo menos espalhafatoso. Se você pega musicais antigos, são verdadeiros grandes espetáculos. Entendeu? Que é do nada que a pessoa começa a cantar, ou sei lá, olhando pro céu, começa a cantar e começa a se divertir e Isso me tal. incomoda um pouco. E para quem não tá acostumado, exatamente, mas a festa de formatura é exatamente assim. E outra questão, claro que a gente também vai comentar no 7 View, mas assim, a festa de formatura vem de uma peça da Broadway, com muitos musicais. E os musicais da Broadway, quando você quer, quando o Ryan Murphy, ele pelo jeito ele quis respeitar o espetáculo original. E o espetáculo original é exatamente assim, entendeu? É muito espalhafatoso, é muito, muito. Então, se ele quer fazer igual, você acaba e as pessoas levam aquele impacto, entendeu? Quem não está acostumado vai levar aquele impacto. Vai falar assim, nossa senhora, quanta purpurina, quanta, não é? Uhum. Mas faz parte, se a pessoa quer adaptar dessa forma, vai exatamente acontecer isso. Então, mas assim, vamos ver como é que vai o andamento de Mank nesse sentido. Porque eu achava que o sucesso dele ia ficar mais na cara, sabe? Eu achei que ia ficar mais. Ele ficou, mas já começou a cair muito rápido. Eu não sei se por ser com preto e branco, falar sobre uma história antiga, você não pega um público tão grande que possa manter nos assuntos. Ele vai ficar nos assuntos entre cinéfilos, críticos, mas não vai ficar Uhum. no público que mantém o top 10, por exemplo, da Netflix, É. não é? Não, mas vamos ver, Isso é porque talvez as uma questão premiações agora também. ajudem ele a subir de novo. Vamos ver. Mas falando em premiação, como é que vai ser a questão? Porque a academia agora confirmou que
que o Oscar vai acontecer presencialmente. Começou a ter as vacinas, né? Vai que até lá está tudo bem. Eu não acredito que seja tão rápido. Mas eles devem fazer limitado, talvez. Entendeu? Sem público, só gente convidada. Eu já pensei nas possibilidades. Mas foi que aquilo. Imagina, eles viram. Nunca vai poder mostrar as cadeiras as poltronas do teatro. Que vão estar super vazias. E isso pega muito mal, assim, se você parar pra pensar. E talvez não tenha apresentadores, né? Vai chamar um host e o host que se vire. O tempo todo. Sabe o que eu acho? Dependendo. Que eu acho que ele vai convidar só as pessoas que são vacinadas. Exemplo. Imagina. Só podem ir pessoas vacinadas. Daí eles têm dinheiro pra vacinar todo mundo que eles quiserem. Eles têm que encher pelo menos aquele teatro, né? De pessoas vacinadas. E os indicados. Cada produtora que vacina os seus pra levar. Mas houve quem já dissesse assim que a possibilidade de muitos indicados não irem é grande. Sim. Principalmente de filme estrangeiro, talvez. E filme estrangeiro e pessoas que não se sentirem exatamente seguras, não é? Por exemplo... Essa questão, eu acho que o Anthony Hopkins mesmo é um senhor que talvez seja melhor não ir. É uma coisa que tem que ser muito preocupante. Tem que ser muito bem observada, porque senão vai haver problemas e não sei, eu ainda não consigo ver muito bem o presencial, só se for bem tipo assim, já começou a vacinar, vamos, mas eu acho muito arriscado. Sim. Eu já tinha comentado também isso com você, faria meio a meio virtual, um pouquinho melhor que o M, que foi todo mas virtual, seguindo um pouco, mas seguindo um pouco o conceito do BAFTA TV, que eu achei interessantíssimo. Tudo bem, que foram todo mundo virtual, só quem representava as categorias, se eu não me engano, era alguém. Mas assim, eu achei muito interessante. Imagina, tem as 5 indicadas no telão, tá cada uma na sua casa, a pessoa ganha, faz o agradecimento e sai continua online para responder perguntas de uma apresentadora que, ou seja, mantém-se ainda aquela relação de conversa e de saber sobre eu achei isso interessante. Eu acho interessante que poderia, porque normalmente assim, ganhou o Oscar, a pessoa sai e não sabe mais nada. Não é? A pessoa ganha, some, faz o discurso e aí depois a gente sabe dos bastidores e das coisas. Mas assim, vamos ver. Eu acho que é positivo no sentido de que a academia tá... O que eu tava pensando, sabe no quê? É no Museu da Academia. Tá pra quando agora? Esse museu tá pra ser antes do Oscar. Vai ter uma abertura privada, eu acho, se não me engano, pra depois do Oscar, se não me engano, abrir pra todo mundo. Eles levaram aquele tubarão também, né? Sabe. Eu vi sobre isso. Mas o engraçado é, pra quem não sabe, o museu tá pra abrir muitas vezes, já várias datas já foram dadas. E quando eles finalmente decidiram, não, vai ser essa data, pandemia. Ai. Acho que deve empurrar mais um pouco ainda, talvez. E não sei, eu acho que eles não tem como mais. Eu acho que também estão gastando um dinheirão com o museu. Verdade, pra não abrir logo. E precisam reverter esse dinheiro. Vamos ver. E nessa de falar da academia e presencial, o Brasil escolheu o seu filme candidato. Escolheu o filme em cima do muro. Pra nem cinéfilos, nem os políticos não reclamar. Mas sabe o que eu penso? Que houve um certo pensamento quanto aos votantes da academia saberem sobre o que é o filme. Porque Babenco, querendo ou não, foi uma pessoa que teve uma vida, num momento da vida dele, ele esteve muito envolvido com o Oscar, muito. Teve uma parte envolvida com o Oscar e teve um momento da carreira dele que teve muito em Hollywood. Então, ou seja, é uma figura que pode ser conhecida para muitos deles.
Uhum. Não é garantia de indicação, óbvio. Mas é uma coisa pra chamar atenção. Mas será que não tinha mais chance se fosse como documentário, será? Tem que seguir as regras, tem que gastar dinheiro, Né? não é? Tem que distribuir o documentário e essas coisas são diferentes. A Academia Brasileira divulgou, não é? Tinha divulgado uma lista de vários filmes. Tinha até a Casa de Antiguidades, que foi aquele que não chegou no Festival de Cannes. Tinha Marighella, do Cannes. Wagner Moura. Tinha. Tinha Minha Mãe é uma Peça 3. Tinha, Tá bom. tinha Minha Mãe é uma Peça 3. Tinha aquele Tinha Narciso em Febre. Férias que passou em Veneza, né? Sobre o Caetano. Sim, Três Verões também, da Sandra. Ah, com a Regina Casé, né? Que tava em Sundance, eu acho. Sim, tinha vários filmes, mas assim, repetir o conceito do Hunland é difícil, não é? Sim. Mas mesmo Mas assim, assim, mais mas alguns não foi países só tentaram, né? exatamente. Quênia, Chile, Venezuela, Itália. A Tipo, Itália é com aquele noturno, né? vários Que tava em todos países. os festivais também. Sim, E teve gente que falou assim, por que Itália não escolheu Rosa e Momo? E eu acho que tem uma justificativa. Quem não sabe, o filme já foi adaptado antes do livro, não é? Já teve uma adaptação antes, em 77, que foi Madame Rosa, que tem a tradução A Vida à Sua Frente, que tá em inglês, não é? Que em Portugal é A Vida à Sua Frente. Mas foi o candidato da França em 77, ganhou o Oscar em 78. Ou seja, a possibilidade de uma segunda adaptação sobre o mesmo livro ganhar um Oscar, porque ganhou, a França acabou ganhando em 78, acaba dificultando, não é? Tipo, dois filmes do mesmo livro ganhar o Oscar de filme estrangeiro, eu acho que foi pensado nisso, entendeu? Quando a Itália Uhum. escolheu, eles pensaram um pouco nisso, Ah, mas não sei. Agora que na a gente possibilidade do acabou de filme. falar do Mank, o Rose Momo também estreou e sumiu, né? Eu acho que não teve toda a Ah, popularidade que se esperava também. teve a popularidade, não é? Naquele momento ali teve, mas assim, também como filme estrangeiro, às vezes popularidade é difícil, não é? Uhum. Meio que é um filme principal. E o da O, Itália, Noturno, veio de todos os festivais. Faz sentido escolher o Noturno, sim. sim, vendo essas coisas do tipo outra adaptação ter ganho o Oscar e o documentário acaba sendo uma escolha, não Sim. é? Estratégica também. Melhor para a Itália, E às vezes, mesmo que não indique a exatamente. Itália, ajuda o Noturno em melhor documentário. Que é um dos favoritos também. Mas assim, vamos ver como é que vai ser a caminhada, assim, observando, eu acho que vai ser muito difícil o Babenco ser nomeado ao Oscar. Sim, vai ser muito complicado. Nem sei no shortlist, nem sei se chegam no shortlist. É, porque não apareceu em nenhum lugar até agora. Se o Bacurau tivesse estreado agora, Eu acho que o Bacurau mas vencia também não esse teria sido Oscar aí. escolhido pelo jeito. Mas não teria sido escolhido, não é? É, mas nossa, o Bacurau venceria Teria o sido muito Oscar. polêmico. Teria sido muito polêmico para ter sido escolhido. Vencido o Oscar, não sei. Mas que chegava longe, eu acho que chegava. Acho que a indicação vinha pro Brasil com o Bacurau. A indicação vinha. Eu acho que a indicação até vinha. Mas eu acho que ainda era uma questão que teria que ser vista quando tivesse todos os indicados juntos. Sim. Mas falando em Bacurau, ele foi indicado ao Gotham, não é? O O Gotham Gotham, que a foi Gotham legal. Eu Award. gosto muito do Gotham. Eu gosto de ver os filmes que eles colocam, eu gosto de. Sempre aparece alguma coisa do Gotham. O Gotham ele tipo, indica uma pessoa de um filme e você pensa, mas por que a outra não foi indicada? Exatamente. O Gotham mesmo não veio com a Tipo, Frances. eles Ah não, a Frances veio. Não veio misturam, com fazem, a. Com a Viola. Mas indicou o Chadwick. eles misturam. É. Indicou aquela Jessie Buckley, não é? Pelo Estou Pensando em Acabar com Tudo, também foi Sim. indicada. E o Jesse Plemons também indicou o casal. O Reese também do O Som do Então, Silêncio. foi a primeira vez que eu vi ele foi no Gotham.
Que daí eu vi, nossa, parece que esse cara pode ir bem, hein? E tá Mas indo. quem foi mais nomeado no filme foi o First Call. Sim, Forrest Call. Foi com quatro indicações. Tem gente que não gosta do filme, exatamente pelo ritmo do filme ser um pouquinho mais lento. Ah, Mas mas é é o aquele estilo da Kelly independente, não é? Reichardt, né? É o estilo de filme dela. É, mas é tipo independente, não é? Vamos ver como é que vai ser. Quem vai ser o independentão da, da, Sim. da, da, da corrida que vai conseguir chegar até o Oscar, não Já é é? um pouco Nomadland, né? Ah, assim, sim. Mas deixa eu falar aqui Mas do assim, Gotham. Eu quero destacar esse filme e falar pra todo mundo ver. Ele foi indicado 2 prêmios, eu acho. Assistam a Vastidão da Noite, pra mim é a melhor surpresa do ano. Ele foi indicado a diretor revelação e fotografia, se eu não me engano. que Roteiro, na vamos verdade, fazer errei. também 7 views, vamos fazer também 7 views, se tudo der certo. Torção pra gente fazer 7 views da Bastidão da Noite. É, porque é um puta filme, muito E, bom, muito bom. mas assim, tá, eu acho que, tipo, vários nomes que já estavam sendo falados. Uhum. Então, esse ano, não é? Tipo, ainda mais no Oscar, que tá tudo tão confuso, até apareceram vários nomes que estavam sendo falados, Sim. não é? Não foi uma categoria inteira de nomes que você ficava assim, não vai ser, ninguém foi considerado dessa lista. Até tem vários nomes que foram muito considerados. Sim. E depois do Gotham, agora veio esse domingo, não é? Tivemos o Boston, o prêmio dos críticos de Primeira premiação Boston. da crítica, primeira E premiação oficial do ano, primeira vitória do Nomadland. é, e veio com meio que ressurgiu da, não que ele tivesse caído, porque ele meio que só estacionou, É, não é? Porque depois de 2 vitórias, né, em festivais, não tem como cair. Você estaciona para poder ver se sobe mais um pouco depois. E eu sim. acho que isso ajudou a subir mais ainda de novo o filme, porque foi o que mais ganhou prêmio. Ganhou filme, direção Ganhou e filme fotografia. e fotografia. E eu gostei E de ver que Estou Pensando em Acabar com Tudo também subiu. Esse ressurgiu, esse tinha desaparecido e venceu edição e roteiro. mas vamos ver se isso não é mais, é tipo um faniquito, É, um porque faniquito também dos sempre tem críticos. aquele. Toda premiação da crítica tem um prêmio que só eles dão e mais ninguém dá, toda vez. Tem sempre um filme que a crítica gosta de dar um destaque, mas no fim não faz mais nada. Eu lembro do The É Farewell, que engraçado. foi, acho que do ano retrasado, que ganhou muito prêmio da crítica e daí desapareceu no Globo de Ouro, no Oscar, sumiu. Acabou que não. É porque eles fazem assim, eles abraçam. Por exemplo, o Nomadland, eles não precisam se esforçar. O filme Uhum. tá garantido pro Oscar. Garantido no sentido de indicação. É, First Calm mas pode ser coisa da normalmente os crítica. críticos gostam de. Exatamente, eu digo um filme que é tipo, eles abraçam e conseguem empurrar até o Oscar. E aí a academia acaba vendo e acaba indicando. Uhum. Entendeu? Então, pode ser que seja esse o First Call, talvez, o O Som do Nunca, Silêncio, quem Raramente, Às vezes, sabe. Sempre. Também é uma possibilidade de esse é uma possibilidade de ser revivido. Uhum. Que eu acho que ele que sim que caiu. E também até a concorrente, que foi a Julia Garner por assistente, também pode ser que seja. Pode ser que ela consiga ser. Ou ela ou a Sydney, não é? Empurrada para a categoria de melhor atriz. Sim, elas estão lá nas vagas também. Então... E elas podem crescer com a crítica agora, né? São filmes muito bem criticados. E elas pegaram a vaga que era da Frances aí, né? Seguindo a Já, lógica é do isso que foi um Nomadland ser o pouquinho. grande vencedor, era pra Frances estar como melhor atriz também. Mas é aquela questão que às vezes surge, que as pessoas às vezes fazem uma confusão. Ai, mas a Frances ganhar de novo? Mas se, gente, se ela merece, qual o problema? Deixa ela ganhar. Não é? Não tem uma regra que cada pessoa pode Ai, ganhar não, uma ela vai vez, ganhar um terceiro Oscar de melhor atriz. Mas se ela estiver bem, por que não? né? As outras que lutem pra ficar melhor que ela. Não, eu acho que é uma questão do tipo, porque ganhou muitos e ganhou dois, vai ganhar um terceiro. E aí compara-se com outras atrizes que não ganharam. Olha, a vida é assim, não é? Tem pessoas que têm sorte, tem pessoas que não têm muita, e A as vida não corridas é são justa. diferentes.
Mas assim, cada corrida é uma corrida. Entendeu? Talvez se ela tiver. Imagina, vamos criar uma- um universo paralelo. Imagina que Nomadland tivesse estreado no ano da favorita e a esposa. Imagina a confusão que seria aquilo. Entendeu? Ia ser totalmente diferente. Nesse ano ela tá. E nesse momento realmente parece que é. Nesse momento parece que é a Viola e ela, não é? Que Sim. seguem Mesmo que seja com cedo, que destaque. pode mudar ainda, mas no momento parece estar entre as duas. Sim, sim. A Vanessa, eu ainda acho que a Vanessa pode surgir por fora. Uhum. Pelo. Qual é o nome do filme? Ai, esse filme ainda não gravei o nome na Pieces of cabeça. É Woman. o. Isso. Vamos ver se. Quando é que. Vai vir pela Netflix, não é? É, janeiro, acho que no meio Ainda de não janeiro deram ele nenhuma chega. tradução. Ainda não tem nenhuma tradução. Mas. Eu acho. Porque é um filme dramático pra caramba. Contudo. Não sei as notícias que apareceram recentemente como é que é? Do Shia. Do Shia Shia. LaBeouf. Shia. Ele. Qual é a situação aí que veio com uma história aí de um. Isso às vezes acaba criando uma propaganda negativa em cima do filme. Nós sabemos que propagandas negativas em cima de filmes acabaram com muitas indicações. Sim. O que ele fez agora? Ah, pelo que eu soube, uma ex-namorada dele colocou ele na justiça, dizendo que ele maltratou ela, abusou, foi abuso de relacionamento, Esse cara é coisas meio bem louco mesmo. pesadas, sabe? E depois a CIA revelou que ela teve um caso com ele enquanto ele estava namorando com alguém e ela disse que ele enganou ela e que eu fiquei assim, gente, que loucura, quanta coisa aconteceu. Gente. Porque ele estrelou um clipe dela. Uhum. Que eu me lembro que foi uma polêmica também o clipe. E aí, do nada, agora se revela que ele teve um caso. É coisas de Hollywood, não. Coisas de música com cinema misturado. E do tipo. Não sou muito de ficar acompanhando essas coisas, mas assim, quando surgem essas notícias assim do nada. Mas é esse fator do Shia acaba sendo um fator negativo se isso que aumentar, isso pode criar em cima, como aconteceu com Melancolia, lembra? Mas o. Com O a. Lars foi louco, né? Mas isso que aconteceu, isso, E na tirou a minha Kristen opinião, criou do Oscar. do Oscar e das premiações. Aquilo foi um espetáculo tão grande em cima que É, apagou a atuação é. e Ela era uma forte criou-se. candidata, ela ganhou o prêmio de Cannes, era uma forte candidata. Exatamente, por isso que eu acho que tem que ter. A Bom Vanessa senso. agora pode começar. Não é justo. Não é justo, porque a atuação dela não tem nada a ver com a vida doida, Uhum. né, do ator, não é? Mas assim, as pessoas acabam colocando tudo dentro de um Sim. saco, não é? É assim que funciona às vezes muitas coisas. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma polêmica. Mudando muito não, outra polêmica. Vamos trocar de uma Mas essa polêmica é uma para outra. polêmica, mas essa é uma polêmica válida de comentar. Isso sim é uma polêmica que, que é bem interessante no sentido que é profissional. Que é sobre a história do filme do Duna ser lançado diretamente na HBO Max. Ah, é mancada com E que todo isso mundo. causou não só esse filme, não é? Vários filmes. E que isso está causando uma grande confusão. O Nolan foi o primeiro a falar, né? Ele se E pronunciou, falou que achou falta de respeito e que tá contra isso. Agora o Dennis também escreveu uma carta falando que. Ah, eu achei uma muito carta muito pesado que bem ele falou que escrita, a por sinal. Warner pode ter matado a franquia Duna, que é um desrespeito com os fãs. Se for lançado, vai para ele é uma possibilidade, porque o filme. Uhum. Que também tem uma questão que eu gostaria de comentar, que é assim, esse filme é feito para o cinema. Eu não gosto muito desse conceito, porque significa que tem filmes que não são feitos para o cinema, ou seja, se não tem muita ação, se não tem muito barulho, se não foi feito para o cinema, tá entendendo?
Uhum. Pra mim não funciona muito esse pensamento. Pra mim, se o filme foi feito, todos são feitos. Ou seja, um drama, se você quer ver um drama no cinema, é aquela tela grande, aquela reação, você tá dentro daquela situação, você tá envolvido, entendeu? Ou seja, Duna é tão importante. A questão do Duna é porque dá mais dinheiro e mais público. Né? O Mas próprio pra Roma mim mesmo, que foi é o feito pra mesmo. Netflix, eu tava louco pra ver no cinema. Ou seja, nada vai tirar a experiência de você ir no cinema, nada vai tirar a experiência de você sentar naquela, como diria Gloria Swanson, naquele lugar escuro, não é? Onde tem as pessoas no escuro. É, ou seja, nada tira a experiência do cinema. Eu e você, a gente já conversou muito sobre isso. Qual é visões que eu tenho? As pessoas têm que entender que o streaming ele nada mais é que uma locadora, como antigamente nós tínhamos, que nós íamos para alugar um ou dois filmes, gastávamos um dinheirão, não é? Depois Uhum. tínhamos que devolver o filme. O streaming é a mesma coisa, a diferença é que você tem todos os filmes, você não precisa rebobinar o filme e você paga aquela mensalidade, mas os filmes não são seus, não é? Você devolve os filmes. Se der algum problema na Netflix e a Netflix acabar, você não tem mais acesso àqueles filmes. Você tem que ir procurar em outro lugar. Entendeu? E você ir no cinema é uma outra experiência. É diferente. Você se envolve com o filme. Em casa, você acaba tendo umas distrações. Eu também já comentei isso com o Dan. E isso pode te influenciar muito quando você está vendo um filme. Às vezes você pode achar um filme ruim porque você estava com sono naquele dia. Quando você se propõe a ir no cinema, você vai com uma expectativa, você vai com uma Sim. ideia, com É um todo um conceito. processo, todo um ritual. É todo. É muito bom ir no cinema. Tem todo uma, sei lá, uma áurea, sabe, uma coisa da pipoca, até o cheirinho da pipoca, quando você caminha da sala do cinema. Uhum. E depois, quando termina o filme, que você quer comentar o filme, conversar com a pessoa, às vezes você tá, não é? Uhum. Tão bom isso, entendeu? Não que em casa você não comente, não é? Mas imagina, você tá vendo um filme na Netflix, normalmente a pessoa termina de ver o filme e começa a ver outro filme. É, vem Ou infinitamente uma seja, série, né? Ver tudo ao mesmo tempo. não tem aquela coisa. E qual era uma coisa que o Dani eu já tinha falado também, que era na época quando tava tendo aquela polêmica com a Netflix, com o Steven Spielberg, lembra? Que ele Uhum. não achava justo pro Oscar. Antigamente, quem é muito mais jovem não deve saber disso. Mas antigamente, você via o filme no cinema, demorava um ano para chegar, às Na fita. vezes, no DVD, na fita ou no DVD, É, eu lembro. Eu entendeu? peguei o final disso. Eu acho que deveria haver um conceito mais ou menos parecido com esse. Tudo bem que existe a pirataria e as coisas, mas eu acho que também está evoluindo muito o controle sobre a pirataria em alguns sentidos. Não é, ainda existe muita, mas eu acho que já foi talvez mais pior. Você não vê dessa forma? A pirataria não sei. Eu, às vezes acho que já foi bem mais, não sei. Eu ainda acho que já foi bem pior. Eu creio que deveria haver um certo intervalo entre o filme estrear no cinema e o filme estar disponível por streaming. Deveria haver um pequeno período, entendeu? E eu acho que o melhor lugar para criar uma regra dessa seria no Oscar. Uhum. Ou seja, o filme tem que estar não só uma semana, 2 semanas, que eu acho que essa regra é até um pouco ridícula, no sentido de uma semana. Eu acho que tinha que estar um período no cinema, em qualquer cinema, que seja nos Estados Unidos, por exemplo, em vez de dizer Nova York, o importante eu acho que é o filme estar, não é? Tudo bem que é regra por causa dos críticos, olha, dos membros da academia poderem assistir, mas se eles também agora têm o streaming para eles, não Pois é? é. Acaba mudando tudo. É uma crítica muito engraçada. Você critica, mas ao mesmo tempo recebe os filmes pro streaming. Então, há muitos conflitos aqui. Então, assim, eu acho que
poderia haver um intervalo e isso poderia ajudar a criar o quê? As pessoas irem mais ao cinema, não é? E fazer com que o filme seja mais visto no cinema antes de chegar no streaming. E isso forçaria até um pouco a Netflix não é, a ver quais são realmente os filmes que eles querem mandar pro Oscar, ao invés de mandar 20 pelo streaming. E não é, e, tipo, esse ano a Netflix tá tirando pra tudo que é lado. Mas ele deve fazer uma Né? campanha mais bem Pra escolhida, né? Mas Ver o que vale a assim, pena e o que o não que eu vale. digo é, acho que aos poucos, eu acho que aos poucos a gente tem que ver esse conceito do imediatismo. Nós estamos muito no imediato. É bom por um lado, mas é ruim por outro. Uhum. Acaba tirando a necessidade do cinema, entendeu? Porque quando a televisão foi inventada, os filmes não chegavam diretamente para televisão, entendeu? Havia um grande intervalo, enorme intervalo, tanto que os filmes que apareciam eram de outras décadas, demorava-se mais tempo, depois com o tempo foi diminuindo. Mas quantas vezes eu me lembro que às vezes para ver um filme que tinha saído no cinema demorava, às vezes um ano e meio, quase 2 anos para chegar na televisão. Uhum. Demorava muito. Ainda hoje é Não assim, precisa esse tempo todo. Ainda hoje é assim, o Bohemian Rhapsody passou ontem, eu acho, na Globo, essa semana só. Mas assim, mas a sensação que me dava é que antigamente demorava mais porque a gente não tinha as opções, não é? Uhum. Agora tem a televisão pode até continuar a demorar, mas você acaba tendo pelos streams muito mais rápido e acaba pulando Quem as tem canal etapas. pago passa muito, muito, muito mais rápido. É isso que eu digo, acho que deveria haver um pouco mais de intervalo. Ainda com essa coisa do teu online, você acaba e aí com esse negócio da HBO Max de disponibilizar ao mesmo tempo, você tira as pessoas querendo ou não, muita gente é preguiçosa, Uhum. entendeu? E as pessoas vão querer assistir em casa mesmo que o filme seja um espetáculo no cinema. Tem pessoas que não têm consciência de quanto é bom ver um filme no cinema, entendeu? Eu acho que se os diretores cruzarem os braços, as coisas mudam. Uhum. Entendeu? Se Hollywood cruza os braços, tem que haver mudanças. É igual a Netflix indo para outros países e os países cruzando os braços e dizendo, olha, se você quer entrar aqui, você tem que como é que é? Você tem que reverter em produções daqui também, produções originais daqui. E tem feito isso. Exatamente. E se você quer, você tem que fazer, tem que seguir. Tem que Porque investir também. tem que se criar, tem que investir. Não é só chegar aqui, sabe? Tem que É. haver um certo limite. Não é só limite, mas eu digo causa-benefício, sabe? Tem que Tem vir que dos haver dois lados. tem que vir dos dois lados. E eu acho que essa história não vai acabar agora. Uhum. Eu só acho engraçado que quando o Steven Spielberg disse da Netflix, eu senti que houve mais uma corrente negativa contra o Steven Spielberg. E Uhum. nesse caso, com a HBO Max, houve o oposto. Muita gente contra a HBO Max Uhum. e a favor do Dennis, entendeu? Mas realmente eu acho uma sacanagem também isso, entendeu? Você, Eu acho que ela pode achar um meio você fazer termo, isso não com o falar todos diretor. os nossos filmes vão estar lá. Mas falar, vamos ver alguns filmes pra lançar. Pensa sobre isso, né? Vai ter que ser pensado, Faz um meio entendeu? Eu termo, acho escolhe que, alguns filmes pra mas gente ir sabe por que primeiro no que cinema. Mas sabe da onde que eu acho que veio isso? Esse conceito do simultâneo? Por causa do Mulan. Mas o Mulan foi um conceito que deu errado. Foi um conceito que deu errado e muitos distribuidores reclamaram, não é? Na Europa, então, foi Mas a assinatura do Disney muita Plus gente foi boa, reclamou. né? Mas assim, a Disney Plus pode se dar ao luxo de Uhum. perder dinheiro, De testar. pelo menos com um filme, e É, testar. foi um teste. Mas assim, mas fez. E que a Warner tá preocupada de perder dinheiro, não é? Uhum. Por causa que se o cinema não tiver, Duna não reverter isso. Mas olha, vamos ver os próximos capítulos disso, não é? Vamos aguardar. Vamos aguardar.
Mas eu ainda acho que vai dar muito pano. É, uma novidade que saiu foi finalmente o trailer de Nomadland, não é? Uhum. E um pôster novo bonitinho. Finalmente. Um pôster engraçado, né? Bem Tinha só um humorado, teaser eu trailer, achei. né? Tinha só a Frances andando, umas Aquele teaser não imagens. tinha nada. Era um teaser, a Frances andando, o pôr do sol. Era isso. Mas era bonito, mas assim, Era. o que é a história? Frances Sabe? E agora já andando. deu mais. E é um bonito trailer. É. Que ainda é a É Frances um andando, mas agora ela trailer. conversa também. Ela agora, mas agora já dá pra entender mais um pouco da trama e dá pra perceber que. Sabe uma coisa que eu tava observando vendo o trailer? Hum. Que a Frances, ela falando, ela parece que hipnotiza. Não sei se você tem essa. Ela tem um jeito de falar que Eu vou você fica. reparar na Que próxima vez que eu me ver. cria. Que me cria tipo, quase uma hipnose, no sentido, tipo, você fica observando ela falando, observando ou escutando ela falando, e você fica meio. Não sei explicar, mas é engraçado, né? Ela tem um jeito de falar, Ela tá indo as com força coisas que pro Oscar de parecem que novo, ela tá você. indo. Ela tá com força. Eu acho que tá com força sim. É aquela questão, vamos ver quais 5 indicadas definidas, não é? Porque a Uhum. gente especulando agora, a gente vai especular com várias possibilidades. Mas nesse momento, sim, seria a Frances com a Viola e algumas correndo por fora. Mas esse trailer deu uma boa. Bom ar fresco, não é? Uhum. Pra história dela. Vamos ver como é que vai ser, mas eu achei bem bonito e a possibilidade de Nomadland levar melhor filme, olha, é alta, hein? Sim. Junto com o Mank, Eu acho que eu pode acho que no acontecer de momento, um levar melhor filme e outro levar melhor direção de novo. não sei, eu tô achando que melhor diretor, melhor direção, na verdade, não é? Vai pra Chloe. Você Não acha? sei. Eu acho que pode ir pro Fincher Eu acho finalmente. que é possível. Eu acho que pode, é aquela questão, mas eu acho que vai ser uma categoria, se não for bem definida nas premiações anteriores, vai ser uma categoria que as pessoas vão ficar na dúvida quem é que vai ganhar. Sim. Se não começar a Vai ganhar tudo agora, ser. né? Vai ser bem. Porque é engraçado que esse ano foi com o Sam Mendes, não é? Que houve aquela dúvida, será? Porque eles dividiram bem, né? Foi uma E o coisa. Sen ganhou muito mais no final do que o bom. Então, mas vamos ver, não é? Como é que vai ser o andar nisso. Mas tá interessante. E a gente termina esse podcast com um tema polêmico. Mais uma coisa polêmica. Que não É. é polêmico, Mas é uma por polêmica um boa. lado, mas é esperado por outro, não é? Sim. Porque um dos assuntos que foram mais comentados. Tipo, é engraçado quando a gente fala de Oscar o ano todo, mas é engraçado quando todo mundo começa a falar sobre o Oscar fora de época. Que foi a história da Glenn Close dizer que a Fernanda Montenegro merecia o Oscar, não é? Que em comparação com a Gwyneth Paltrow, ela merecia muito mais o Oscar, não é? E, tipo, essa que é uma história pouco debatida, não é? Entre cinéfilos e fãs do Oscar. Uhum. Ui! Foi uma coisa Ela ainda falou de uma forma que, tipo, ninguém enorme. acreditava que aquela atriz brasileira tinha perdido, né? Como se não fosse uma opinião dela, fosse uma opinião coletiva do pessoal ali na hora. Exatamente. Mas sabe que eu tava. Várias coisas me vieram em mente, porque também algumas especulações também sobre outras coisas, assim, a Glenn Close falar assim tão abertamente me indica que ela também não Não tem gosta de tanta Ghost. assim, não tem tanta os não é política de boa vizinhança, mas assim, ela não tem tanto amor dos votantes da academia quanto a gente imagina, Ah, mas sabemos, porque ela perdeu duas sabe? vezes. E nessa última vez que ela tinha muita chance, mas assim, Sim. percebe-se que talvez ali dentro, naquele sistema, ela talvez seja uma pessoa que discuta muito, Sim. Talvez ela não não é? faça Ou uma falha, campanha tão correta.
Não é uma campanha nem correta, mas ela talvez seja uma pessoa que ela fala o que ela tá pensando Uhum. e talvez comenta com outros amigos que estão ali participativos dentro da academia, não é? Talvez ela tenha mais voz do que se imagina, não é? Mas eu achei muito interessante ela poder dizer e a gente reviveu um assunto que não é só a questão da Fernanda Montenegro ter chances de ganhar o Oscar, é qualquer atriz que estava indicada naquele ano ter chances de ganhar o Oscar. E talvez ser melhor do que a atuação da Não é? Paltrow. Foi, entendeu? Não é. Mas é aquilo. Quem também conhece o Oscar sabe como funciona as campanhas e sabem quem é que fez a campanha naquele Sim, ano sabe também, como não foi é? aquele ano? Um dos anos mais polêmicos. Sabe que foi o Harvey que criou toda aquela campanha. E às vezes ganhar um Oscar, infelizmente, tem a ver mais com lobby, com campanha, do que pela atuação. Uhum. Infelizmente, isso acontece e de vez em quando acontece e dá certo. E uma pessoa que merecia ganhar o Oscar não ganha. E aí ganha como justiça em outro Oscar. E uma pessoa que estava para ganhar, que merecia, acaba não ganhando. E aí a gente entra num círculo, não é? Num ciclo de vamos desfazer uma justiça, mas acaba criando uma nova justiça. Mas olha, foi bom no sentido de. Porque é aquela síndrome do cão vira-lata, não é? Uhum. Que o brasileiro às vezes acaba tendo, no sentido de que não se valoriza, não valoriza o seu, não é? E você acaba tendo uma atriz que do nada relembra uma coisa, não é? E aí pega um exemplo da Fernanda Montenegro. Foi bem interessante. E teve em tudo que é canto. Tudo que é canto se falou sobre isso. Foi muito engraçado. Vamos ver se a Glenn Close também vai ter. Vai ganhar. Porque assim, uma coisa que a gente também estava comentando é que esse assunto não foi tão especulado fora Brasil. Uhum. Ele estourou aqui só. Houve, só estourou mais no Brasil. Não digo que não teve notícia no fora, sim, porque apareceu em alguns veículos, mas não obteve o destaque que obteve no Brasil. Entendeu? Não Ah, mas é foi a algo mesma tão coisa se ela polêmico lá tivesse fora. falado que aquela Emanuele Riva merecia vencer no lugar da Jennifer Lawrence. No Brasil, poucas pessoas iam comentar. Sim, sim, nesse sentido sim. Mas talvez, como o Brasil é um país, vamos dizer, que as pessoas se movimentam mais, o assunto sobreviveu mais. Sim. Teve mais, sabe? Às vezes a Glenn Close nem Para um pensou muito, só brasileiro. falou. Aí isso estourou. Mas assim, para ela ter isso na memória, é que ela guardou muito na mente a Sim. atuação da Ela Fernanda. passou por muitos Ela Oscars pode não pra ter guardar guardado o nome. exatamente esse. Mas ela pode não ter guardado o nome da Fernanda, mas ela guardou a atuação na cabeça. Sim, deve achar uma boa Entendeu? atuação. Isso é interessante. Isso é um fato interessante. Sim. Mas é isso. Olha, de qualquer jeito, a Paltrow. Eu acho que a Gwyneth Paltrow, esse Oscar ajudou e atrapalhou muito a carreira dela, no sentido de que ela ganhou muitos filmes, mas eu não sei se ela conseguiu decolar como se imaginava, como a academia imaginava que ela fosse. Uhum. Nunca mais foi indicada? Ela deveria arrumar uma indicação agora pra mostrar que é boa, né? Não é nem mostrar que é boa, mas assim, uma indicação. É tipo a história da Sandra Bullock, que muita gente não crê que a vitória que ela deveria ter ganho pelo Um Sonho Impossível. Mas a indicação por gravidade é quase um atestado de que tudo bem, Um Sonho Impossível não é bom, mas a gravidade ela tá muito bem. Uhum. Ou Eu seja, sou, eu sou talvez ali ela completamente deveria ter contra a ganho vitória e não dela em Um tava Sonho ganhando. Impossível, mas em gravidade ela merecia. Gravidade ela mostra ali, não é? É uma confirmação, mas é uma questão. Essa é uma daquelas questões. Mas será que ela teria sido indicada por gravidade se não tivesse ganho por Um Sonho Possível? É daquelas coisas, sabe? Porque às vezes Uhum. uma indicação anterior puxa outra, ou um Oscar que ganhou puxa outra indicação.
Tem essas coisas também no Oscar. Uhum. Mas é. Mas é isso, pessoal. Olha, foi um podcast que comentamos muitos e muitos assuntos Colocamos em dia os enquanto assuntos. estivemos fora. Botamos em dia vários assuntos para dizer que não falamos sobre eles. E agora é só continuar acompanhando nosso podcast. Vamos tentando manter nossa sequência. Não Não prometo é? semanalmente, Você mas fica vamos quieta. voltar conforme for dando. Sim, porque também temos agora mais premiações estão chegando. Uhum. E acaba que a gente temos que dar prioridade a outros assuntos. E quando a gente puder, a gente vem aqui comentar, nem que seja em forma sequencial, não é? De comentar sobre coisas que passaram. Uhum. Como a gente fez agora nesse podcast. Sim. Mas então é isso, pessoal. Até mais, Até a gente. próxima. Tchau.